Sabe aquela sensação de que a gente poderia ir muito mais longe na vida, mas parece que tem um teto invisível, algo nos segurando? Muitas vezes, a resposta para isso não está lá fora, nos obstáculos que a gente vê. Está bem mais perto, em conflitos internos, nos nossos relacionamentos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que é só talento, sorte? Ou será que tem algo mais profundo? Algo que muitas vezes a gente nem percebe que está ali, ditando o nosso verdadeiro potencial? Para a gente entender isso na prática, nada melhor do que mergulhar numa história. Porque às vezes, olhar para um exemplo real ajuda a gente a enxergar padrões que sozinhos a gente não conseguiria ver. Então, vamos lá. Esse aqui é o João. Ele está totalmente imerso num ambiente que fala de crescimento, de alinhamento, de superar limites. Afinal, o trabalho dele é literalmente vender essa filosofia. E aqui entra a Maria, a parceira dele. A dinâmica entre os dois, o que eles acreditam juntos e principalmente o que eles não acreditam, é a chave de toda essa análise. E aqui, gente, é que a coisa pega fogo. Isso que está na tela é uma citação real, tá? Um comentário que a Maria fez publicamente, online, sobre ninguém menos que o fundador da empresa onde o João trabalha. Quer dizer, ela não só discorda, ela denuncia. Bom, isso nos leva direto para o olho do furacão. Um conflito que pode até parecer escondido, mas que tem consequências muito, mas muito reais para o futuro do João. Pensa só nessa dissonância. Todo santo dia, o João sai para trabalhar para promover uma visão de mundo, uma comunidade, que a pessoa com quem ele divide a vida tá abertamente atacando. Como é que isso se sustenta no longo prazo? E é aqui que entra uma teoria bem interessante, a do PPP. Precisa, permite e prefere. A ideia é que nada acontece por acaso. De uma forma inconsciente, tanto o João quanto a Maria, de alguma maneira, precisam desse conflito, permitem que ele continue e, no fundo, preferem essa situação. Existe uma utilidade escondida nisso tudo para os dois. E esse quadro aqui, nossa, ele deixa o tamanho do abismo muito claro. De um lado, você tem a missão de vida, o trabalho do João, do outro, a crítica pública e direta da Maria. São duas forças opostas, vivendo, literalmente, sobre o mesmo teto. Agora, vamos avançar um pouco para ver como esse conflito não é só um problema pessoal. Ele se transforma num verdadeiro teto de vidro na carreira do João. É como um efeito dominó, sabe? A dissonância em casa gera um desalinhamento no trabalho. É óbvio, ele não consegue se entregar 100%. E isso, por sua vez, ativa um limite inconsciente. Ele não se dá permissão interna para crescer muito mais, porque quanto mais sucesso ele tiver, pior o conflito em casa vai ficar. Então, o ponto crucial é este. O limite não vem da empresa, não vem do mercado. O limite está sendo definido dentro do relacionamento. É um acordo silencioso, sabe? Para não crescer além de um certo ponto, só para manter a paz. E essa história toda, ela acaba revelando uma lei quase que fundamental sobre como os nossos relacionamentos governam o nosso progresso na vida. Essa frase, ela é muito poderosa. Pensa bem. Se uma pessoa está acelerando e a outra está parada, ou pior, puxando para trás, a velocidade de todo o sistema, seja um casal, uma sociedade, um time, vai ser reduzida, não tem jeito. Então, quando o progresso na carreira ou na vida pessoal parece que empacou, talvez a primeira pergunta não devesse ser o que eu estou fazendo de errado, mas sim, qual conversa eu estou evitando ter nos meus relacionamentos. Certo. Agora vem a parte que eu acho mais interessante, que é como essa história sai do campo deles e vira um espelho para todos nós. Vamos tirar o foco deles por um segundo e trazer para a nossa realidade. Porque todos nós, em algum nível, vivemos pequenas versões dessa mesma dinâmica. Então, vale a reflexão. Quem é a Maria na vida de alguém? Aquela pessoa próxima que, talvez de forma sutil, critica, desvaloriza um projeto, um sonho, um caminho que é importante? E o contrário também vale. Quem é o João? Em que área da vida alguém está ali tentando progredir, mesmo sabendo que existe um desalinhamento gigante com uma pessoa fundamental? E agora, a pergunta mais difícil de todas. Em qual relacionamento, talvez, sejamos nós a Maria? A pessoa que, talvez sem nem perceber, está limitando o progresso de alguém que a gente ama. E tudo isso nos leva para a grande conclusão, para a decisão que precisa ser tomada quando a gente finalmente identifica um desses tetos na nossa própria vida.
Olha, quando esse conflito oculto vem à tona, não dá mais para ficar em cima do muro. As escolhas ficam bem claras. Ou se realinha o relacionamento, ou se reavalia o caminho. Mas o principal é parar de ignorar. Não fazer nada é a única opção que garante que tudo continue exatamente como está. Porque, no fim das contas, a inação, ela também é uma ação. Ignorar esse desalinhamento é uma decisão consciente. É uma escolha de aceitar o limite. É concordar em não ir além daquele ponto. E assim a gente termina com essa reflexão final, que é para levar para casa. Qual é aquele combinado silencioso? Aquela conversa que nunca acontece? Aquele desalinhamento que tem sido varrido para debaixo do tapete? Encarar isso de frente pode ser exatamente o que falta para quebrar o teto que está definindo até onde se pode ir.